Hoje nós vamos pensar sobre as preocupações dessa vida. Preocupações dessa vida. E eu confesso para vocês que quando estava preparando, estudando o texto para ministração, e Jesus sabe falar o nosso coração, falar a nossa alma. Não fala de forma superficial, só o nosso entendimento, mas como ele diz, em Hebreus, que a palavra ela é como uma espada de 2 gumes que penetra o nosso interior. E eu confesso para vocês que depois do que do texto que eu li hoje, que eu estudei hoje, eu senti um aperto na minha garganta quando eu cantei que nada mais satisfaz a minha alma, só Jesus. Porque eu vi hoje, eu vou compartilhar com vocês, um texto que fala do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E como as coisas dessa vida, elas lutam dentro de nós para prender a nossa aliança, para prender a nossa devoção. E nessa semana nós vamos fazer os gêmeos na casa da irmã Neide, do irmão Manuel, na terça-feira. E vamos compartilhar sobre isso, sobre as preocupações dessa vida. Então, se você quer ir lá compartilhar, aprender, terça-feira. Mas eu quero ampliar, quem acompanha na agenda do Apacentai, está lá em Mateus 6, a partir do versículo 25. Não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. Mas esse texto está falando de preocupação financeira. Está falando de preocupação com bens materiais. Preocupação com finanças que nos sustentam, o nosso mantimento. O que comemos, o que bebemos, o que vestimos. Podemos colocar necessidades básicas. São as nossas preocupações com as nossas necessidades básicas. Esse texto está falando. Mas esse texto ele está dentro de um contexto. Eu tenho um costume de ser conhecido por dar introduções longas dos contextos. Mas eu não sei se vocês sabiam, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Vocês sabiam disso? Quando Lucas, quando Mateus, quando Paulo escreveu, ele não colocou capítulo 15, versículo 1, capítulo 15, versículo 2. Ele simplesmente escreveu um documento corrido, uma carta corrida. E no futuro, depois que foi adicionado capítulos e versículos. Se vocês não sabem, foi perto do ano 1200 depois de Cristo, que os capítulos e versículos foram colocados na Bíblia. E muitos capítulos, então, versículos, eles saem fora de um contexto anterior. E esse texto aqui, eu quero começar lendo com vocês e indo devagarzinho, como foi no domingo passado, na quarta-feira, Vamos começar em capítulo 6, no versículo de número 19. Hoje, nós vamos ouvir a palavra de Deus, o Senhor nos orientando a como não se preocupar, como aprender a não amar o dinheiro. Vocês lembram em 1 Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está falando lá ter dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro. E esse texto aqui vai nos ensinar sobre isso, sobre como lidarmos com o dinheiro, como lidarmos com os bens financeiros que Deus nos dá, e não fazer dessas coisas uma preocupação nesta vida.
Às vezes nós somos consumidos pela ansiedade, pela preocupação, pela angústia, por questões financeiras. E é isso que esse texto nos ensina. E por que esse texto nos ensina sobre o amor ao dinheiro? Olha só o versículo 24. Nós vamos chegar nele, mas vamos passar por ele agora. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e de amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí ele fala, não podeis servir a Deus e às riquezas, ou ao dinheiro. Mas ele fala o seguinte, né, seja riquezas, mamon, dinheiro, ele fala de amar e odiar, de devotar-se e desprezar. Então, são dois senhores. Se você ama um, você vai odiar o outro. Se você ama a Deus, você vai odiar mamon, as riquezas. Agora, se você ama as riquezas, ama mamon, você vai desprezar, odiar a Deus. Então, esse texto está falando do amor ao dinheiro. Amor às riquezas, que Timóteo vai dizer que é a raiz de todos os males. E a Bíblia fala do amor. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. E Efésios vai falar o quê? Que você abandonou o seu primeiro amor. Então, amar a Deus é algo que nos ensina, que é um termômetro dentro de nós, em como nós enxergamos e lidamos com o mundo à nossa volta. Então nós vamos falar hoje disso, de como deve ser a mentalidade do cristão, para não ter o coração preso às riquezas deste mundo. E qual é a importância de não ter o coração preso às riquezas deste mundo? Vocês vão ver na parábola do semeador, que uma semente é aquela que caiu entre os espinhos, e fala que ela cresceu, mas ela não produziu frutos. Ela tinha muita folha, muita folhagem, mas ela não tinha frutos. Por quê? Porque os espinhos a sufocaram, e ela se tornou infrutífera. E quando Jesus explica o que são os espinhos, ele fala que são as coisas, as riquezas deste mundo. O amor ao dinheiro, o amor às riquezas deste mundo, torna-se como espinhos espirituais que sufocam a nossa vida espiritual e nos tornam infrutíferos. Nós temos aparência, temos folhagem, vestimos roupa de crente, carregamos uma Bíblia, oramos, jejuamos, fazemos tudo o que um crente faz. Folhas, só não tem frutos. Por quê? Porque o amor ao dinheiro, o amor às coisas deste mundo sufoca. Olha a palavra que a Bíblia usa, sufocar. Alguém sufocado, você consegue imaginar na sua mente, trazer um filme, na sua imaginação, alguém sendo sufocado? Não é uma imagem de paz, não é uma imagem de tranquilidade. Você não consegue enxergar uma pessoa sendo sufocada e tendo um semblante tranquilo, tendo um semblante de paz. Alguém sufocado traz a imagem de alguém se debatendo, alguém em angústia, alguém desesperado. E é isso que os prazeres deste mundo, o amor ao dinheiro, essa ansiedade deste mundo, torna-nos pessoas desesperadas, pessoas sem paz, pessoas que são como Marta, preocupadas de um lado para o outro com as coisas desta vida. 4 pontos, quatro questões são levantadas nesse texto que eu vou passar com vocês rapidamente. A como não amarmos o dinheiro, como não amarmos as coisas deste mundo. Primeiro, precisamos entender um tesouro que temos. Primeiro, entender o tesouro que temos. Segundo, precisamos alinhar a nossa visão, a forma que nós enxergamos as coisas.
Terceiro, é a nossa devoção, o nosso serviço. Quem nós servimos, quem nós nos subjugamos para servir. E quarto, é as nossas preocupações. Primeiro, vamos lá. Primeiro é o nosso tesouro. Primeiro é o nosso tesouro. Versículo 19. Capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará seu coração. Talvez vocês não sabiam até hoje. Talvez vocês liam capítulo 6 falando: não andeis ansiosos com as coisas desse mundo, sem perceber que esse versículo lá faz link com esse que nós lemos. Começa aqui. Ele começa falando de dinheiro aqui, de tesouro. E ele fala: colocar o tesouro aonde a traça não corrói. É interessante que eles colocam aí, olha só, não acumulei tesouros. Tesouros aqui são riquezas, bens. Hoje, fala de riqueza, de bem, a gente fala de dinheiro, Bitcoin, criptomoedas, Temos os nossos dinheiros. Agora, qual era o dinheiro na época de Jesus? Qual eram os tesouros na época de Jesus? Aí ele fala aí, olha, sobre onde a traça e ferrugem não corroem, e onde ladrões não roubam. Era basicamente o seguinte: uma pessoa, ela tinha tesouro em grãos, ela plantava e ela tinha as sementes. Aí lembram do homem louco? Tenho tantos tesouros, o que eu farei? Ampliarei os meus celeiros. E aí Deus diz: louco, e se eu vier hoje levar a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, hoje as pessoas têm bancos onde elas colocam, mas naquela época eram celeiros que elas guardavam sementes. Quem comia as sementes? O ratinho, os animais comiam as sementes. Uma outra coisa que eles podiam ter eram roupas. Roupas eram bens preciosos na época de Jesus. Não era muito barato ter uma roupa. Tanto que você diz que você pegava uma roupa emprestada de alguém, você tinha que logo devolver. E quando mataram Jesus, os soldados brigaram pelo quê? Pela túnica de Jesus. Por que será que brigaram pela túnica de Jesus? Não era porque era Jesus e ia valer muito dinheiro depois a túnica dele, é porque já valia muito dinheiro. Então, as roupas eram coisas valiosas. E as roupas a traça comia. E uma outra coisa era ouro, moedas, que alguém poderia guardar em casa e vir um bandido e roubar. Imaginem que as casas eram feitas de barro. Alguém fazia um buraco na casa e entrava e roubava. E aqui a Bíblia está dizendo: olha, guarde-os, imagine as suas riquezas, as suas sementes, as suas roupas, o seu ouro, num local aonde os ratos não comem, aonde as traças não corroem, aonde os bandidos não roubam. Ele está dizendo o seguinte: guardem tesouros nesse lugar. O problema não é guardar. O problema é onde guardamos. Porque a princípio parece que esse texto está contradizendo o que a gente vai ver depois. Não fala depois que as aves, elas não semeiam e não colhem, não é isso? Está dizendo que a ave, ela não planta, ela não colhe, ela não guarda no celeiro para ter depois.
Mas ela sai todos os dias e ela come a minhoquinha dela todos os dias. Assim também nós devemos depender de Deus e não daquilo que nós guardamos. É isso que está dizendo. Só que aí você pensa, se lá está dizendo para não depender do que guardamos, e por que aqui está dizendo para a gente guardar? Guardem tesouros. Mas é interessante que aí ele está dizendo, não guardem tesouros para vós mesmos. Até marque na Bíblia de vocês, para vocês entenderem depois. Não acumulei para vós. Versículo 19. Não é assim que está na de vocês? Não acumulei para vocês. O problema então não é em acumular, o problema é em acumular para nós. Como assim, pastor? É você acumular dinheiro para aquele carro que você vai ter. É você acumular dinheiro para aquela casa, para aquela roupa, para aquilo que você quer para você. Pastor, então você está dizendo que Deus não quer que eu tenha essas coisas? Não, não é isso. A Bíblia diz que Deus não quer que nós tenhamos o coração nisso. Mas vamos seguir adiante que vocês vão ver. Então a primeira coisa é o tesouro. Aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Ou seja, tem pessoas que são como o tio Patinhas. Lembra o tio Patinhas nas moedas? E mergulhava, e beijava. Esse que é o problema, é o nosso coração está naquilo que nós guardamos para nós. Você guarda para algo que você quer para você, e o problema é você colocar o seu coração ali. Por que não pode colocar o coração ali? Porque não tem como você garantir 100% que esse valor, isso que você está guardando, vai ser seu para sempre. Se tem, ele está dizendo aqui, imagine na época da Bíblia, eram grãos, eram roupas e eram ouro. Ele está dizendo, você guarda grãos para você, faz uma roupa e guarda para você guarda um ouro para você, mas o grão que você guarda tem perigo de o rato comer. A roupa que você guarda tem perigo de a traça corroer. E o ouro que você guarda tem perigo de um ladrão roubar. Aí eu pergunto para você, você pode ter dinheiro numa conta, num banco, na Europa, seja onde for. Tem garantia 100% que esse dinheiro daqui 10 anos vai ser seu? O que nos garante que o dinheiro que a gente guarda, que aquilo que a gente ajunta, vai ser nosso? Só podemos dizer que vai ser nosso se tivermos coragem de levantar a mão para o céu e dizer, nem Deus me tira esse dinheiro. Só assim. Se você tiver coragem de acreditar que nem Deus tira de você o que você guarda, aí sim, você pode garantir que é seu. Mas se Deus é soberano e pode nos dar e nos tirar quando Ele quer, então não tem garantia o que a gente guarda ser nosso. Por isso que é ilusório colocar o nosso coração naquilo que não temos garantia. É isso que ele está ensinando. Se a traça corrói, se o rato come, se o bandido rouba, por que colocar o teu coração em coisas ilusórias? Então ele começa seguindo aqui, coloque o seu coração em investimentos que não são ilusórios. Invista o seu dinheiro, aqui está falando mesmo de finanças, irmãos. Está falando da onça, está falando da garopa. Invista o seu dinheiro em coisas, em tesouros que não podem ser corrompidos, roubados. Invista em tesouros que nem Deus vai tirar de você. Qual que é o tesouro que nem Deus vai tirar de você? É o tesouro que Ele mesmo guarda lá na eternidade. Tem um tesouro que, esse tesouro terreno, a gente fala assim, olha, nem Deus tira de mim, Deus pode tirar. Agora o tesouro celestial, Deus é o guardião dele.
Deus é o guardião do nosso tesouro celestial. Abram comigo a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo de número 9. Amém? Olha o que diz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Está falando aí do administrador. Uma outra versão está falando de essas riquezas de origem terrena. Essas riquezas deste mundo. Ele está falando, invista em amigos, faça amigos, use o teu dinheiro para fazer amigo. Invista em pessoas, não em coisas. Em pessoas. Então ela está dizendo o seguinte, pastor, então a Bíblia fala que eu tenho que comprar minhas amizades, é isso. Comprar minhas amizades. Não é isso, comprar com dinheiro, não é comprar a amizade, mas está dizendo sim, você usar o seu dinheiro para conquistar e fazer amigos. Mas olha que interessante que ele fala, por que fazer amigos? Para que quando aquelas, ou seja, o dinheiro, as riquezas terrenas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Poderia pensar assim, não, o pastor está dizendo que eu devo comprar minhas amizades, né? A Bíblia falando, para que quando me faltar, né, o dinheiro, quando me faltar aqui na terra, eu vou nos meus amigos e falo, ó, aquele dia que eu investi lá, comprei para você, agora eu estou precisando. Está dizendo, né? Troca de favores, né? Investe em pessoas que quando você precisar, essas pessoas vão te amparar. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Porque a Bíblia ensina que Deus usa pessoas para nos amparar nas nossas necessidades, mesmo sem a gente investir em ninguém. Porque Deus ensina que devemos amar e cuidar do próximo e fazer para o próximo aquilo que queríamos que fizéssemos para nós mesmos. Então não é comprar graça, comprar favores com dinheiro. Está dizendo, invista em pessoas, faça amigos, para que quando esse dinheiro faltar, esses amigos te recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, o dinheiro, você vai receber ele de volta na eternidade. Imagine que os R$100 que você investiu causou a conversão de alguém. Esses R$100, esse R$200, esse R$1.000, esse R$15.000 que você investiu, faz com que você encontre alguém lá no céu, que não encontraria lá, se você não tivesse colocado e investido esse dinheiro. Entendeu? São fazer amigos que vão nos receber nos tabernáculos celestiais. Olha só, o tesouro são pessoas. Então, investir o nosso tesouro na eternidade, colocar o nosso tesouro aos cuidados de Deus, é investir no reino de Deus. E aqui não é uma igreja da prosperidade, que fala assim, ó, investir no reino é investir na igreja. Pode pôr aqui, ó, de oferta, que eu estou precisando trocar o meu terno, comprar um jatinho. Não é isso que a Bíblia ensina. Investir no reino é investir em pessoas, em missionários, em pessoas que não conhecem a Deus. Talvez investir no reino é investir no seu vizinho. Mas uma coisa a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que primeiro a gente deve investir naqueles que são da família da fé. Tem 2 pobres, um que é crente e um que é não crente. Se você tem para ajudar um só, ajuda primeiro aquele que é crente. A Bíblia fala, primeiros da família da fé. Pastor, eu não acredito. Vamos para Gálatas.
Que eu não falo o que está na minha cabeça, é o que a Bíblia ensina. Gálatas 1. Versículo... Deixa eu ver onde está. 2. Versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 de Gálatas. Vou ler o 9 para vocês entenderem o contexto. Paulo falando: E quando conheceram a graça que me foi dada como apóstolo, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas da igreja, me estenderam a mão a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, enviados como missionário. E aí os apóstolos, Tiago, Pedro e João, falaram para Paulo, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. É o 6:10? Ah, desculpa. Capítulo 6, versículo 10. Aí o versículo 9 primeiro, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O bem devemos fazer a todos. Os apóstolos falaram, olha, cuidem dos pobres, a todos, mas principalmente os da família da fé. E Paulo, quando ele fica sabendo das necessidades da igreja, ele levanta uma oferta entre as igrejas dos gentios para a igreja da Judéia, os da família da fé, né? Então, aqui eu me confundi que falava lá dos pobres primeiros, os pobres crentes. Não, ele fala lá para ajudar os pobres. E depois ele fala principalmente das famílias da fé, vem primeiro. Vamos agora voltar para o capítulo 6 de Mateus. Depois que ele fala do tesouro, onde está o nosso tesouro, ele fala agora da nossa visão. São os olhos a lâmpada do corpo. São os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso haja luz em ti, sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele está dizendo, usando uma imagem, uma metáfora, está dizendo que os nossos olhos são aqueles que trazem a luz para o nosso entendimento, que nos ajudam a caminhar. São através dos olhos que enxergamos a luz, as cores, e essa luz é que nos orienta para caminhar. Então uma pessoa cega só vê escuridão. E ele está dizendo que assim também deve ser os nossos olhos espirituais. Eles devem trazer luz para o nosso caminho. Eles devem trazer luz para as nossas decisões. E esses olhos espirituais são os olhos que vão nos ajudar com os nossos investimentos, ajudar com a forma que administramos o dinheiro que Deus nos dá. Então, é ter um entendimento para administrarmos o que Deus nos dá. Primeiro a visão e depois o entendimento. É como que a Bíblia está dizendo, se você não administrar corretamente
aquilo que Deus te dá espiritualmente é como você andar em trevas, na escuridão, ou seja, você vai cair, você vai tropeçar, você vai tomar decisões financeiras que depois você vai sofrer para se livrar de situações que você mesmo vai se colocar. Por quê? Porque você tomou decisões com o entendimento cerrado, fechado, e você estava cego. Então, é como que há um entendimento, uma luz que devemos ter para tomar as nossas decisões. Então, primeiro, entender aonde colocar o nosso tesouro. Segundo, ter uma visão espiritual das coisas que Deus nos dá, das finanças que Deus nos dá. E terceiro, não servir a dois senhores. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Servir, aqui ele está falando de devoção. Devotar-se. Quem ama, se devota. E o outro não vai receber a devoção. Ele está dizendo aqui Deus e Mamon, Deus e o dinheiro. Se você ama um, você vai se devotar a ele. Agora, o que é devoção? O que é se devotar? Devotar é entregar-se, é esforçar-se, é trabalhar para. Ou seja, aquele que ama a Deus, ele se entrega, se devota ao reino de Deus. E trabalha e se esforça para trabalhar no reino de Deus. É como que a Bíblia está dizendo, você gasta mais seu tempo juntando tesouros para o reino ou tesouros para você nessa terra? Separe a sua semana em horas. Quantas horas você gasta para juntar para você? E quantas horas você gasta para juntar para o reino? É isso que a Bíblia está falando. Quantas horas nós gastamos para juntar para nós, para as nossas festas, para aquilo que gostamos, para o nosso lazer, para o nosso descanso. E quanto nós nos devotamos para fazer para Deus, para o reino de Deus. Pastor, então o senhor está falando que eu não vou, a partir de amanhã, se eu quero me devotar completamente a Deus, eu não vou trabalhar. Vou faltar no meu trabalho, meu patrão, e eu vou gastar mais tempo para mim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você sabia que o trabalho, aquilo que você ganha no seu trabalho, você pode estar trabalhando lá para o reino de Deus? É o que eu falei, é a mentalidade, é a visão espiritual. Você está lá para trabalhar para você, para ganhar o seu salário, para você gastar com você, ou você está lá para trabalhar para o reino, fazer a obra dele, aonde você está, e gastar o seu dinheiro quando você receber naquilo que Deus se agrada? Esse é o ponto. É aqui que nós aprendemos aonde está o nosso coração, irmãos. Aonde gastamos o nosso tempo? Na Netflix, na internet. Quantas horas você gasta nessas coisas? Quantas horas você gasta com pessoas? Visitando alguém? Quando foi a última vez que você visitou alguém para orar por ela, alguém em necessidade? Quando foi a última vez que você comprou uma cesta básica e levou para alguém e orou por ela? É isso que o texto está falando, é cuidar de pessoas. É ligar para alguém e falar assim, meu querido, como você está? Se você perguntar assim, ó, qualquer pessoa, até da igreja, ô meu querido, tô ligando, como que você está? A pessoa vai falar, irmão, estou bem, graças a Deus, tudo na paz. Agora se você fala assim, irmão, senti no coração de ligar para você, de orar por você, como você está? Ah, irmão, as coisas não estão nada bem. A resposta dela vai ser diferente. Porque não é uma ligação comum, só para saber como está. É uma ligação de preocupação com a alma, com a vida, com o dia a dia. E a pessoa vai se abrir com você.
Mas isso aqui gasta tempo. Gasta dedo do celular. Vou ter que deixar a minha série, minha novela para assistir. Vai ter. Ou seja, devoção. Quem se devota ao reino gasta tempo com pessoas. Quem se devota para si mesmo, que o seu Deus é Mamon, faz tudo, gasta o seu tempo somente para si. O problema é o seguinte, é que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não tem paz. Se nós gastarmos todo o nosso tempo com as coisas deste mundo, a Bíblia garante que uma coisa nós não teremos: paz. E vemos hoje pessoas com transtornos de ansiedade, pessoas sofrendo de vários males, vamos dizer assim, vários males da alma. Não são nem doenças físicas, são doenças da alma, do espírito, que às vezes são tão crônicas que refletem no corpo físico, refletem em um acúmulo de tantas coisas. Engorda muito por conta de depressão, não faz exercício, toma muitos remédios, que acaba afetando outras coisas. Por quê? Porque o espírito está doente, a alma está doente. Você olha a pessoa, às vezes, tomou tanto remédio, está assim, que não tem expressão nenhuma. Mas, se Deus te desse a capacidade de pôr um óculos e enxergar aquele espírito, você ia ver alguém, parecia aquele desenho do Taz, lembra? Que rodava, da Tasmania. É chamado o demônio da Tasmânia, né? É uma loucura, a pessoa dentro dela não tem paz. Você enxerga pessoas que chegam em casa e falam assim, quantas pessoas falam assim, pastor, eu não consigo dormir. Por que não consegue dormir? Porque põe a cabeça no travesseiro, aonde vai a mente? Aonde vai os pensamentos? Nos altares, não é. No jardim do Éden, não é. Vai nos problemas, nas dificuldades, no que vai fazer amanhã, no que ficou de hoje para amanhã, em problemas para resolver, e aí a mente não tem paz. É por isso que a Bíblia está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andei cuidadosos por coisa alguma. Não importa o quanto de dinheiro nós tenhamos, o nosso interior não vai ter paz. Sempre vai querer mais. Deus está preocupado com a nossa paz interior. Deus está preocupado com o nosso ser interior. Vocês lembram o apóstolo Paulo? Quando ele diz em Filipenses, eu aprendi o segredo do contentamento. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, sei o que é ter muito dinheiro, Paulo fala. Irmãos, eu parei para pensar, Paulo sabia o que é ter muito dinheiro, ou seja, teve um momento na vida de Paulo que ele era rico, irmãos. Ele falou assim, olha, sei o que é ter fartura, mas ele falou, mas eu também sei o que é ter necessidade, não é? Não é isso que Paulo fala? E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, quando eu estava na pobreza, eu precisava que Deus me fortalecesse, e eu aprendi o segredo do contentamento, e na minha pobreza Ele me tudo posso naquele que me... Isso a gente pensa na pobreza, é fácil, né? E na riqueza? Paulo está dizendo a mesma coisa, quando eu tinha muito dinheiro, quando as coisas estavam abastadas, eu precisei muito que Deus me fortalecesse, e Ele me fortaleceu, e eu não pequei com o dinheiro que eu tinha, tudo posso naquele que me
fortalece. Ele fala, eu aprendi o segredo do contentamento. Ele está dizendo, porque se eu não soubesse o segredo do contentamento, eu não teria contentamento nem na riqueza e nem na pobreza. Ou seja, a Bíblia ensina que é ilusão que a riqueza traz contentamento. Não traz. Hoje você está ansioso, preocupado, abatido. Fala assim, pastor, 50 mil resolvia meu problema. Pastor, 100 mil eu dormia tranquilo. Eu te daria uma semana de noite tranquilo. Depois de uma semana você já ia arrumar mais sarna para se coçar. Por quê? Porque não traz, dinheiro nenhum traz contentamento, dinheiro nenhum traz a paz que somente Deus dá. Sabe por que o dinheiro não traz o contentamento? Porque nós não entendemos as nossas necessidades. Sabe por que os comerciais, o marketing, vende um monte de coisa com dinheiro que a gente não tem e coisas que a gente não precisa? Eles colocam propagandas e marketing e vendem para você com dinheiro que você não tem. Ou seja, você passa no crédito, à vista você não tem para comprar. E você compra no crédito, sem ter o dinheiro para pagar à vista, e você passa algumas semanas, fica lá jogado na sua casa, você não usa mais. Na hora parecia ser uma coisa que eu precisava muito, mas na verdade, não precisava. Esse é o segredo. Vocês acham que nós compramos por necessidade ou por impulso? Quem já foi fazer compra no mercado com fome? A gente enche o carrinho de bolacha, enche o carrinho de um monte de coisa que não precisa. E aí, por que vocês acham que as coisas que são necessárias, como leite, por exemplo, você vai no mercado, tem irmãos aqui que trabalham no mercado, aonde fica o leite no mercado? Fica logo na frente ou fica lá no fundo? Lá no fundo, porque você entra com fome, tem que passar olhando tudo, para ir pegar o que você necessita lá no fundo. É marketing, se você não sabia, hoje você está sabendo. É para fazer você gastar, porque eles sabem que nós compramos por impulso. Eles sabem que nós gastamos com coisas que não precisamos. Por quê? Porque não entendemos as nossas necessidades. Por isso que às vezes o casal, ele pode tanto edificar um ao outro, como matar um ao outro. Que ele pode edificar dizendo, olha, a gente não precisa. E o outro fala, não, a gente precisa. E se eles tiverem uma boa maturidade, eles vão deixar de comprar muitas coisas que eles não precisam como família. Agora, se eles não têm maturidade, dá problema. Porque um quer uma coisa que não precisa, e o outro quer outra coisa que também não precisa. E eles brigam para cada um querer aquilo que é seu. Nenhum está pensando no que é bom para a família, mas cada um quer o que para si acha que precisa. E aqui ele está dizendo o seguinte, por que nós não sabemos daquilo que necessitamos? Porque o texto diz, olha, não andeis ansiosos. E aí ele fala o seguinte, não é o corpo mais importante, não é, ele fala a vida primeiro, olha o versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Primeiro, eu vou devagar aqui para vocês entenderem. A Bíblia fala, não andeis ansiosos pela vossa vida. Aqui está uma verdade. Só que nós usamos a verdade para fazer aquilo que a gente quer. A gente se preocupa com a nossa vida. A gente se preocupa. Quando a gente compra comida, quando a gente compra bebida, quando a gente compra roupa, a gente está preocupado com a nossa vida. E ele fala, não vos preocupe com a vossa vida, só que ele fala, como? Quanto ao que haveis de comer, beber, e nem pelo vosso
corpo, a vez de comer, beber, e nem pelo vosso corpo quanto ao que? Vestir. Primeiro, comida e bebida é a vida, é a saúde. E o corpo a vestimenta é para o corpo físico, frio e outras coisas. Então, preocupar com a saúde, aí vemos, né, aqueles que procuram alimentação saudáveis, né, preocupado com a saúde, com o corpo, com a vida, né, não é com o corpo. E aqueles que têm um gasto um pouco mais alto nas lojas de roupas, né, pensando no corpo, que se preocupa com o corpo. Mas olha o que a Bíblia fala. Não é a vida mais importante que o alimento. Ele está dizendo, a vida é mais do que alimento. Quando nós ficamos ansiosos com a vida, é porque a gente coloca o alimento na frente da vida. Por isso que nós andamos ansiosos, porque a gente coloca o alimento e a bebida antes da vida. E ele está dizendo, a vida é mais importante que o alimento e com a bebida. Então não ande ansioso com o que você come ou o que você bebe, porque a vida é mais importante que o alimento. E não ande ansioso com o que você veste, por quê? Porque o corpo é mais importante do que a vestimenta. O que ele está dizendo é, a falta de comida, aquilo que te preocupa em relação à comida e à bebida, não tem poder para destruir a tua vida. A sua vida está além do que você come e do que você bebe. Está além daquilo que você consegue, vamos dizer assim, com as suas mãos, prover para você nesta vida. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, a vida vai para a eternidade. Se você não tivesse uma eternidade, gaste tudo que você tem e se esforce o máximo que você tem para manter a sua vida nessa terra. Agora, se não temos, se temos uma eternidade, por que gastar para manter a nossa vida? A nossa comida e a nossa bebida nessa terra. Vocês entenderam? Estou vendo umas caras assim de que, pastor, não estou entendendo ainda. Pensem assim. A Bíblia está falando que, por que nós ficamos ansiosos com as coisas dessa vida? Porque a gente se preocupa com a gente. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Aqui, porque estou falando o que eu vou comer e que eu vou beber, não serve tanto para vocês. Por quê? Porque hoje a gente tem mercado que tem comida e bebida a rodo, você escolhe. Não era na época de Jesus, não era assim. As nossas preocupações hoje são outras. Em que bairro que eu vou morar? Minha casa, meu carro? Aonde eu vou estudar? Qual vai ser a minha faculdade? E por aí vai. Que marca eu vou vestir? São preocupações conosco. Mas aqui o que a Bíblia está dizendo é, a sua vida, ela é mais importante do que as coisas que você gasta para manter a sua vida. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine você tem 15 mil reais. 15 mil reais. E esse 15 mil reais, você está reservando para fazer um tratamento médico. Tratamento da sua vida, que vai melhorar a sua saúde. Aí você pode colocar o que for. E você tem esse dinheiro guardado. Você vem para a igreja, ou você vai em algum lugar, e você descobre, e é uma realidade que eu vou falar aqui de exemplo, que tem uma moça, uma criança na África, uma menina, num país, que ela é escrava em uma indústria de tijolos.
ela está chegando na adolescência, nos seus 14 anos, já está formando um corpinho de mulher, e ela é estuprada quase todos os dias. E eles estão levantando um dinheiro para comprar essa menina, porque ela é escrava, ela tem dono. Para libertar ela dessa escravidão sexual. E o preço é 15 mil reais. Aí você tem 15 mil que aos teus olhos vai prolongar a tua vida um pouquinho mais. E você tem 15 mil que vai prolongar a vida de uma criança e dar mais alegria para essa menina um pouco mais. Quando você escolhe investir nesta criança, você está escolhendo viver menos. Sim ou não? Aos olhos humanos. Então você está dizendo que a vida eterna é mais importante do que a vida terrena. É esse tipo de coisa que a Bíblia está falando aqui. É nós investirmos, que a nossa preocupação é como eu posso viver mais, o que eu posso fazer para ser mais saudável, o que eu posso fazer para ter mais o conforto, para dormir melhor, para dirigir melhor, para respirar melhor, para andar melhor. Essa é a nossa comida e a nossa bebida. E a Bíblia está dizendo que essas coisas nos sufocam. Por que elas nos sufocam? Porque quando não alcançamos, quando não conseguimos, nos desesperamos, nos preocupamos, nos angustiamos. Briga de casal, por quê? Porque frustrou naquilo que queria financeiramente e não conseguiu. Você gastou, não me falou nada. Você pegou o dinheiro que estava ali. Agora vai faltar para aquilo que eu queria. Então, quando a gente se preocupa menos com a nossa vida, a gente vive melhor. Então, às vezes, a gente gasta um dinheiro que não deveria gastar para fazer o serviço de Deus. A gente gasta um dinheiro para viver mais. E mal sabe que a gente só vai viver o tempo que Deus determinou. Pode fazer cirurgia, pode pôr botox, pode fazer o que for. Seus dias foram determinados por Deus. E não é a custa de dipirona que ele vai alcançar esses dias. Deus já reservou. Mas pastor, então, o senhor está dizendo então que eu tenho que pegar o dinheiro que eu tenho e amanhã e gastar? Não. O que eu estou dizendo é, abra o seu coração. Deixa Deus administrar o seu dinheiro. Na verdade, o dinheiro dele, não é o seu. Deixa Deus administrar o dinheiro dele. Porque do contrário, a gente vai viver ansioso. A gente vai viver preocupado, angustiado. Dá uma dor de barriga, dá uma dor de cabeça, dá uma dor nos ossos. E eles falam assim, meu Deus, não tenho mais dinheiro. Não tenho mais dinheiro para esse tratamento não, Senhor, dá um jeito aí. Qual é o jeito que você quer que Deus dê? Cure para você não gastar mais com os seus tratamentos, ou te dê mais dinheiro para você ter dinheiro para gastar com os tratamentos? E se eu dissesse, Deus fala assim, não meu filho, eu vou te deixar essa doença, eu vou te dar mais uma, e eu quero que o dinheiro você invista em missões. Mas pastor é louco, eu não volto mais nessa igreja não. E aí, Deus fala assim, se você fizer isso, você vai ver pessoas mais saudáveis que você morrendo, e você vai continuar viva, porque você está fazendo a minha obra.
Eu tenho uma pessoa doente que expande o meu reino, e eu tenho uma saudável que não expande nada o meu reino. Qual que eu vou levar primeiro? Você quer o quê? É o resultado, não é o resultado que a gente quer? O resultado quem dá é Deus. Então esse texto nos ensina sobre preocupação. E vamos compartilhar mais no GM sobre isso. Não andeis preocupados. Eu vou encerrar lendo o versículo que é conhecido por todos. O 33 e o 34. Capítulo 6, versículo 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar. Ou seja, pegue aquele 15 mil, invista naquela menina e você vai fazer o tratamento igual. Mas pastor, sem o 15 mil? Sem o 15 mil. Como? Deus sabe. Mas pastor, Deus pode fazer com que o 15 mil venha de outro lugar e você faça o tratamento. Deus pode fazer com que o tratamento venha de graça. E Deus pode fazer com que nem precise de tratamento e você seja curado. Ou Deus pode te dar mais vida, mesmo doente. Como assim, pastor? Imagine só, alguém com a sua doença, olha, o médico fala, você tem 10 anos de vida. Deus fala, não, eu não vou curar ela, eu não vou dar o dinheiro do tratamento dela, e eu vou mostrar para esses médicos que é eu que mando. Mesmo com a doença, mesmo com os exames contendo, eu vou deixar ela vivendo mais. O médico vai falar assim, olha, eu estou vendo aqui o exame, você está doente, mas eu não entendo por que você está viva. Eu estou viva porque Deus me mantém vivo. Eu tenho muito a investir no reino de Deus. Por isso que eu estou vivo. Tenho muito a que fazer na obra de Deus. Por isso eu estou vivo. E por último não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Ele está dizendo, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas preocupações. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, Deus já reservou uns probleminhas para você amanhã. Você está com um problema hoje? Estou. Então resolva os problemas que Deus te deu hoje. Não queira pensar nos problemas que Deus tem separado para você para amanhã. Mas pastor, por que Deus me separa problema? Por que Deus me dá problema? Deus permite o seu amadurecimento e o seu crescimento. Quando Ele diz, basta cada dia o seu mal, é porque Deus tem uma porção de graça, do poder do Espírito Santo dEle, para a gente lidar com os nossos problemas de hoje. A porção de graça que Deus nos dá para lidar com os nossos problemas é igual ao maná. Vocês lembram o maná? Eles iam e colhiam a porção que eles tinham que comer no dia. Na sexta-feira eles podiam colher um pouco mais, que era para o final de semana, para não colher no sábado. Mas era para o dia. Então Deus é a mesma coisa. Deus reserva os problemas e a porção de graça para aqueles problemas, para aquele dia. O problema é quando a gente quer uma graça de Deus e lidar com os problemas de amanhã e depois do amanhã. Então, basta cada dia seu mal. Um dia de cada vez, irmãos. Um dia de cada vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos edifica, que nos fortalece e que cuida de nós. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, como peregrinos nessa terra, a andar na luz, em direção à nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que o Senhor é a nossa luz nesta nova Jerusalém. Ela não tem luminares, ela não tem lâmpadas, porque o Cordeiro, Ele é a luz e Ele cuida de nós. Guia-nos, Senhor, a esta nova Jerusalém. Leva-nos, Senhor, esperando e confiando em Ti.
É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, chamar a diaconia já para se posicionar, para nós cearmos. Amém. Podem pegar. Vamos orar pelos... Estendam as mãos para cá. Senhor, é em obediência à Tua palavra, Senhor Jesus. O Senhor disse para que, como uma ordenança, que todas as vezes que comêssemos deste pão e bebêssemos deste cálice, anunciaríamos a Tua morte. E quando o Senhor diz, todas as vezes, significa que não foi só lá na Bíblia, não foi só lá com os seus discípulos, mas de forma contínua, os teus discípulos deveriam continuar partilhando do pão, e é isso que fazemos nesta noite. Consagramos, Senhor, esses elementos, como uma imagem do seu corpo, partido por nós, e do seu sangue derramado na cruz por nós. Faz presente, perdoa os nossos pecados, para que participemos de coração puro, uma mente sem culpa, perdoada pelo Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem servir. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos, Cristo, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.